Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, amém? Amados, essa noite eu tenho a Bíblia na minha mão, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, uma palavra de libertação para a sua vida e para a minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas essa live vai alcançar, mas eu creio que todos que alcançar serão tocados por esta palavra, amém, igreja? Em nome de Jesus, irmãos, eu fui confrontado hoje com uma palavra muito forte no culto. Acabei de sair de um culto agora, aqui onde eu moro. E interessante que quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero deixar algo aqui para nós essa noite. Quando o pecado é o elemento principal na nossa vida, nós damos vantagem ao inimigo, ao diabo, nas batalhas espirituais que nós temos para travar contra ele. Eu quero fazer uma pergunta. O pecado tem sido o elemento principal na sua vida? Nós vamos ver algo hoje aqui nessa história do povo de Israel, que o pecado era o elemento principal no acampamento de Israel, e por isso eles foram envergonhados. Então, hoje eu estava sentado pensando um pouco, e Deus falou para mim: Leonardo, você tem tido um tempo comigo? Você tem tido um momento de intimidade comigo? E aquilo me deixou assim, me comoveu muito, porque muitas vezes a gente não tem tempo para o Senhor. E nós temos que ter tempo com Ele na palavra, tempo com Ele em oração, tempo com Ele em todo o tempo. Na verdade, nós temos que ter tempo com Ele em todo o tempo, né? Então, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração nessa noite. Hoje, que a gente vai meditar agora, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. O pecado era o elemento principal no acampamento do povo de Israel. E por isso, o pecado, quando ele é o elemento principal na nossa vida, nós damos legalidade ao diabo, nós damos legalidade a Satanás, ao inimigo, de entrar e destruir as nossas vidas. Mas quando eu tenho Deus em primeiro lugar, nós temos tudo, igreja. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Samuel, no capítulo 4. Olha que interessante. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Interessante que muitas vezes nós queremos culpar a Deus. E é interessante que eles começaram a interrogar e perguntar aos anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A culpa não era de Deus, a culpa é nossa. A palavra de Deus fala que o pecado separa o homem de Deus. Então, se eu estou em pecado, eu amo a prática do pecado, eu estou dando legalidade do diabo estar operando na minha vida, não de Deus. Então, eu tenho que dizer não ao pecado todos os dias. Há uma grande diferença no povo de Deus. Nós somos pecadores, reconhecemos isso, mas não somos escravos do pecado. E o povo de Israel estava sendo escravo do pecado. Ofni e Finéias estava sendo escravo do pecado. Interessante que agora eles começaram a questionar, a perguntar: por que Deus nos feriu? Não é Deus que feriu. Eu dei legalidade do inimigo entrar na minha vida, ele vai entrar e vai destruir. Então, a palavra está dizendo para nós: não dê legalidade, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Revestir de toda a armadura do Senhor. Efésios 6 diz que é para nós nos revestir de toda a armadura do Senhor. Como que a igreja do Senhor está andando nesses últimos dias? Eles achavam que tinha a presença de Deus, mas não tinha. Foram para a batalha, mas foram envergonhados. E agora está questionando, perguntando: por que o Senhor nos feriu ante os filisteus? Não é o Senhor. O Senhor quer cuidar da gente. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos proteger. E nessa noite o Senhor está travando uma batalha em prol da nossa vida. Agora, como está sendo a minha conduta de cristão? Eu tenho dado legalidade ao diabo? Eu tenho agradado mais do pecado ou da palavra? Eu tenho agradado mais de servir ao Senhor ou o pecado? Sabia, amados, que a igreja está andando assim?
A igreja que o Senhor escolheu, os jovens, não tem compromisso com a palavra. A juventude está indo para a igreja de qualquer maneira, não tem compromisso com a palavra de Deus. Não está dando exemplos de cristão. Como tem sido a sua vida? Será que o pecado tem sido o elemento principal no seu acampamento, meu irmão? Será que o pecado tem sido o elemento principal na sua vida, igreja? Ou você tem revestido do poder? Ou nós temos revestido do poder? Como está a sua vida hoje? Como está a minha vida hoje? Você tem tido tempo com Ele? Você tem dado ouvido? As pessoas dizem assim, mas Deus não fala comigo. Eu não ouço Deus falar comigo. Como que Deus vai falar se eu não tenho parado para ouvir? Se eu não tenho parado, o Senhor fala comigo, eis-me aqui. Eu vou dedicar 1 hora para o Senhor hoje. Eu já trabalhei, eu já estudei hoje, já fui para a faculdade, já namorei, já fiz tudo, já jantei. O Senhor tem cuidado de mim, agora o que eu tenho feito para Ti? Eu não vou deixar que o pecado reine em mim. Eu não vou deixar que o pecado entre no meu acampamento. Aleluia. Que forte, amados, que interessante aqui, ó. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Não é o Senhor. Não é o Senhor que feriu. A quem eu tenho dado legalidade na minha vida? Ao Senhor ou ao diabo? O Senhor ou o pecado? Aleluia. Olha que interessante, olha. No versículo 4. Enviou, pois, o povo, a parte B do versículo 3. Traga-nos de Siló a arca do conselho do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do conselho do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e dos filhos de Eli. Ofni e Finéias estavam ali com a arca do conselho de Deus. Quem era Ofni e Finéias? Quem era ele? Estava entregue à prostituição, estavam servindo a Deus de fachada. O povo até talvez olhava para eles e achava que eles serviam o Senhor. Como tem sido a sua vida, a minha vida, a sua vida, a minha vida com o Senhor? O que as pessoas olham para você e falam, realmente é de Deus, mas será mesmo? Como tem sido a nossa intimidade com o Senhor, amados? Como tem sido? Ofni e Finéias era filho do sacerdote Eli, e diz que eles estavam em pecado. Olha, vamos, só para nós entender um pouquinho mais, olha que interessante aqui, olha. Era, porém, no versículo 22 do capítulo 2, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Eles estavam prostituindo com as mulheres, prostituindo na porta da tenda da congregação. Eles estavam levando a vida da maneira que eles achavam que era certa, e achavam que estava revestido de poder, achavam que estava preparado para enfrentar uma batalha contra os filisteus. Achavam, mas não estava. Sabia? Será que nós estamos vivendo assim, amados? Será que eu estou achando que eu estou com a presença, mas na verdade eu não estou? O que está faltando para mim, amados? O que está faltando? O que está faltando para você ser revestida de poder, de autoridade, para você começar a travar batalhas e você sair vitorioso nessa batalha e não sair envergonhado como eles saíram envergonhados? Aleluia! Não adianta nós querer levar a presença de Deus de qualquer maneira. Eles queriam levar a presença de Deus de qualquer maneira para algo sério. Olha, não é tempo de brincar mais, não é tempo de brincarmos de ser crente. Nós não somos mais crianças, amados. Não devemos levar a presença do Senhor de qualquer maneira. E eles achavam que ia levar a presença do Senhor de qualquer maneira e ia obter vitória. A igreja não obtém vitória se estiver levando a presença de Deus de qualquer maneira, não obtém vitória. O Senhor está trazendo nossas vidas, trazendo nós hoje para um concerto com Ele. É um tempo de seriedade com o Senhor. É o tempo que o Senhor quer ter um concerto conosco. Aleluia. Meu irmão, não leve a presença do Senhor de qualquer maneira. Minha irmã, ei jovem, ei adolescente, você que está ouvindo, ei, não leva a presença do Senhor de qualquer maneira. Eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que era certo, da maneira que achavam. As pessoas estão dentro da igreja e estão achando que é feliz, levando a presença de Deus de qualquer maneira. Eles estavam vivendo de qualquer maneira e achavam que estavam certos. Olha que interessante. Trouxeram a presença de Deus, a arca era a presença de Deus, trouxeram ela de Siló para eles. E verás, olha que interessante aqui, no capítulo 4 novamente,
e Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus, era a presença de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. A presença de Deus fez com que a terra estremeceu. Aleluia. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu isso, que tal nunca sucedeu isso antes. Aleluia. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandes deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Eles ficaram com medo, porque eles sabiam que Deus era esse. Só que eu imagino eles agora, olhando agora e vendo quem é que está trazendo essa presença. Quem está vindo com ela? Quem está vindo? Quando eles viram que era o povo de Israel, Ofni e Finéias estavam ali no meio. Olha o plano deles, olha o plano. Olha, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E a arca foi tomada. Olha que interessante. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eles foram envergonhados. Se você tem, olha, o que você tem, toma cuidado para que você não seja tomada a sua coroa. Guarda a sua coroa, Apocalipse, guarda a sua coroa para que não seja tomada. Seja firme nesse caminho. Nós temos que ser fiel a esse Deus. Olha, então no versículo 12 do capítulo 4, então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Esse homem, ele foi dar a notícia a Eli do que tinha acontecido. Ele como fugitivo. Eli estava debaixo de uma visão, ele estava debaixo de uma promessa, ele era um sacerdote escolhido por Deus para fazer a diferença. E os filhos de Eli estavam vivendo em pecado, vivendo da maneira que achava que era certo. E Eli nada fez para poder mudar aquilo. Ele nada fez. E diz que agora, para trás, você vê que Samuel agora, ele foi morar com Eli. Quando Ana pediu a Deus esse filho, Samuel, ela prometeu que todos os dias ele ia crescer no templo. E quando ele nasce, ela leva ele para a casa de Eli. E ali diz a Bíblia que, só para nós entendermos, que interessante. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher, dizia, no versículo 20 do capítulo 2, o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez o Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres. E em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, por que fazer tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazer transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, e juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E Samuel crescia na presença do Senhor na casa de Eli. E interessante que Samuel, quando ele estava na casa de Eli, Deus chama Samuel à noite e acorda Samuel e relata para Samuel ali no capítulo 3, em sonhos, em visão, o que ele ia fazer com Eli, por causa da rebeldia dele e dos seus filhos, da casa de Eli. E Samuel, interessante que ele fala assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, no capítulo 13, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui.
E ele chama Samuel 3 vezes no capítulo 3. Ele chama Samuel. E Samuel vai até Eli. E ele fala para ele: não te chamei, deita. Ele vai de novo pela terceira vez. Eli vai falar para ele: se te chamar de novo, diz Deus, fala que teu filho ouve. E Deus agora fala com Samuel e revela para ele a visão que dias atrás ou anos tinha sido revelada através de um profeta. Deus confirma. E Samuel ficou, olha no capítulo 15, e Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é essa que te falou o Senhor? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça outro tanto se me encobris. Alguma palavra, de toda a palavra que falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, e o Senhor faça o que bem pareceu aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum das suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado para profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer a Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Samuel, e tudo que ele falou aconteceu. E no final aqui do capítulo, no versículo 17 do capítulo 4, então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. Além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Que interessante, amados. Israel fugiu de diante dos filisteus. Até quando nós vamos fugir do inimigo? Até quando nós vamos fraquejar nas batalhas? Quem sou eu? Quem tem sido eu? Como tem sido a minha caminhada com o Senhor? Será que o pecado tem sido o elemento principal no nosso acampamento, amados? Eu não vou ser envergonhado. Você não vai ser envergonhado. O Senhor nessa noite está te revestindo de autoridade e poder. O Senhor nessa noite quer te capacitar para dias grandes, para você vencer batalhas, para você não ser envergonhado. Eles achavam que tinha a presença de Deus, mas não tinha. Achavam que estava levando a presença de Deus, mas na verdade Deus não estava com ele. Eles perderam a batalha. Buscaram a arca do Senhor, que era a presença dele, que era a presença de Deus. Mas Deus não habita de qualquer maneira em nós. Deus não habita em nós levando uma vida de qualquer jeito. Cristãos meia boca, crente de fachada, crentes evangélicos só para bater no peito e dizer: sou evangélico, canto louvores, gosto de louvor. Deus não está nem aí com isso, irmãos. Deus quer um coração contrito, quebrantado diante dele, disposto a mudar, um coração disposto a mudar. Alguém que deseja levantar as mãos e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero ser um referencial do Senhor para essa terra, nessa terra, para a minha geração. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser uma vergonha como Ofni e Finéias foi. Eu não quero sair fugitivo do inimigo, mas eu quero obter vitória, porque o que está comigo, o que está contigo é bem maior do que o que está no mundo, amados. O que nós temos feito? Aleluia! Seja aquilo que Deus quer que você seja. Eles estavam servindo a Deus, mas deitando com as mulheres na porta da tenda da congregação. Achavam que tinha Deus, mas não tinha. Perderam a presença de Deus. Você não perdeu ainda. É tempo de voltar. É tempo de redobrar. É tempo de começar a pensar: Senhor, como eu tenho vivido diante da sua presença. Amém, amados? Receba para a sua vida essa palavra hoje, em nome de Jesus. Receba a autoridade. Receba da parte do Senhor o que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. E seja um canal de bênção, aonde quer que você for. Amém?